10 diz assim: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, ou em abundância para algumas traduções. E lá em 2 Samuel capítulo 6, nós estaremos lendo do versículo 1 ao 11. Diz assim, 2 Samuel 6, do 1 ao 11: de novo Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Ele e todos os que o acompanhavam partiram para Baalá, em Judá, para buscar a arca de Deus, a arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins acima dela. Puseram a arca de Deus num carroção novo e a levaram da casa de Abinadab na colina. Uzai e Aiô, filhos de Abinadab, conduziram o carroção com a arca de Deus. Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumentos, de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzai esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá por seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou contrariado porque o Senhor em sua ira havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado Pérez Uzá. Naquele dia Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom de Gate. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua família. Amém? Eu já preguei inúmeras vezes sobre essa passagem, mas hoje eu quero falar exclusivamente a nós sobre ladrões de sonhos vencendo os nossos medos. Todos nós temos medos, temos algum tipo de medo aí na vida, né? Traumas de infância, medo do futuro, medo do presente, medo de notícias ruins, né? Enfermidades, problemas familiares, tudo isso traz em nossas vidas medos. Alguns têm medo de crescer na presença de Deus, né? O crescimento ele gera medo em nossas vidas. O crescimento ele traz desafios a todos nós. Quando nós queremos crescer, certamente virão desafios sobre as nossas vidas e isso trará medos para nós. Eu quero então nessa noite pensar com você sobre como nós podemos vencer os nossos medos, para que nós possamos crescer ainda mais na presença de Deus, porque a palavra de Deus lá em João que nós lemos, que o ladrão ele vem, essa é a função do ladrão, ele vem roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para que nós tenhamos vida e tenhamos em abundância e tenhamos plenamente. Então a vida do cristão ela deve ser plena, independente dos problemas, independente das circunstâncias que nos cercam, que isso faz parte da existência do ser humano, como eu já falei milhares de vezes aqui. Todos nós temos, os problemas existentes fazem parte da nossa vida e nós precisamos tão somente aprender a vencê-los para nós possamos caminhar e saber com certeza absoluta que no final dessa nossa trajetória tem algo maravilhoso nos aguardando, que é estar no paraíso ao lado do Senhor, morar no céu ao lado do Senhor, onde olhos nenhum viram e ouvidos nenhum ouviram que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então isso é fato, né? Mas até lá nós temos que vencer os nossos medos, e eu quero então pensar nessa noite para que nós possamos chegar aqui no final sairmos daqui melhores do que nós entramos. Então não parem, né? O medo não vai nos parar, como cantamos aqui também. O grande eu sou comigo está. Mesmo se o mar esteja em frente, tenho certeza que eu vou passar, o medo não vai nos parar. Então eu quero que você saia daqui nessa noite sem medo algum,
na sua vida, amém? Os grandes desbravadores tiveram que ousar para terem os seus nomes registrados na história. Todos os grandes homens de Deus, as grandes mulheres de Deus, elas tiveram que vencer grandes medos em suas vidas. Os grandes homens na internet muito se fala, né, da geração dos anos 60, que foi uma das melhores gerações que teve aqui, que andou por aqui, que já está passando. Essa geração, sobretudo, venceram muitos desafios. Quem é dos anos 60 aí, né, 50, 60, 70, talvez aí 80 começou a ficar bom a coisa, né? Melhorou, mas principalmente geração 50, 60 e 70 venceram grandes desafios, para que a geração de hoje, que está colhendo esse conforto todo aí, que você que é neto aí, que está aqui, está vivendo um conforto que os seus avós lutaram para que vocês tenham hoje, tá? E eu quero então falar para nós que nós podemos vencer todos os nossos medos, mas antes nós precisamos de algumas práticas, né, vamos dizer assim. É importante sairmos do nosso comodismo se quisermos conquistar coisas maiores. Se você quiser conquistar coisas grandiosas que a palavra de Deus nos traz, nos desafia, você precisa muitas vezes sair do seu comodismo para que você possa conquistar. Não é pecado pensar grande, tá, gente? Há muito na internet que se diz, não se prega mais sobre salvação, sobre pecado. Mais uma vez eu friso aqui, a salvação é o primeiro bem e o bem mais maravilhoso que nós recebemos, quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor. Quando você diz sim para o Senhor, independente se você já batizou ou não, presta atenção nisso. Quando você entrega o seu coração para o Senhor, o seu nome já é escrito no livro da vida. Você já vai receber do Senhor o lar celestial, tá? Então, a partir de então, começa uma nova vida em nós. E não é pecado nós pensarmos grande, porque quando nós crescemos, o reino de Deus cresce também. Deus, ele usa pessoas e pessoas. Deus, ele alcança a todos, né? Então faz parte da existência do homem. O crescimento é algo natural da existência do homem. Então não é pecado pensar grande, né? Durante algum tempo a teologia trouxe isso como pecado, mas não é certo. Mas para nós derrotarmos os ladrões de sonhos, vencer os nossos medos, sair do nosso barco e viver os sonhos de Deus para a nossa vida, é preciso nós tomarmos algumas atitudes para que nós possamos derrotar tudo isso que eu disse, os medos, os traumas, os ladrões de sonhos. É preciso nós tomarmos algumas atitudes todas as vezes que nós nos deparamos com sonhos, com projetos, com tudo isso. Certamente nós iremos encontrar desafios pela frente, nós iremos encontrar grandes adversários pela frente. Os jovenzinhos que estão entrando na faculdade aqui agora sabem que terão grandes desafios pela frente, né? E é preciso vencer os desafios. E esse texto que nós lemos aqui, sobretudo, fala de Davi quando vai transportar a arca pela primeira vez. A arca representava a presença de Deus, e a arca havia sido tomada pelos filisteus, e nesse dado momento Davi resolve levar a arca, né, para junto de si. E eles então, fazendo uma breve introdução aqui desse texto, eles então tentam levar a arca, mas eles não levam da maneira correta. A arca tinha um procedimento para que se pudesse carregar a arca. Eles colocam no carroção, como o texto nos mostra aqui, igual os filisteus fizeram dessa mesma forma, né? Eles tentaram imitar uma conduta de um povo que não era de Deus para transportar a arca, e aí não deu muito certo. E eu quero então pensar aqui, e trouxe medo para eles. Davi, quando
vê que 2 homens ali caíram mortos diante daquilo ali, Davi teve medo, o grande Davi teve medo, né? E eu quero então pensar como que nós podemos vencer esses medos que talvez você tenha aí da sua vida, né? Nós podemos vencer esses medos na palavra de Deus. Primeira atitude vai aparecer ali. Primeira atitude que nós devemos tomar, e nós sempre fazemos isso, é deixar de valorizar aquilo que os nossos olhos mostram, mas valorizar sim aquilo que Deus diz, né? E aí você vai voltar lá em Números. O pastor Júnior pregou na quinta sobre isso. Números capítulo 13, do versículo 27 ao 29. Olha o que diz Números capítulo 13, voltando um pouquinho à Bíblia, do 27, eles disseram assim: e deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel, aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que lá vive é poderoso e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque, os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Vejam só, um texto que nós conhecemos também. Aqueles homens foram espiar a terra, onde Deus havia dito a eles que seriam deles, né? Mais uma vez frisando aquilo que o pastor Júnior disse aqui na quinta-feira. Mas o que eles fizeram? Eles supervalorizaram aquilo que os olhos mostraram a eles, mas eles se esqueceram daquilo que Deus diz a eles. E muitas vezes nós agimos assim. Quando nós nos deparamos com inimigos maiores do que nossas forças, nós supervalorizamos os inimigos e esquecemos do Deus grandioso que nós servimos. Aqueles homens olharam e viram que era um bom empreendimento, um bom negócio, que a terra que eles olharam era excelente. Levaram algumas amostras de frutos da terra, mas aí eles supervalorizaram aquilo que existia. Olha, a terra é boa, mas os homens que ali moram são poderosos, são gigantes, as cidades são fortes, são grandes. Nós, né, aí mais para frente eles vão dizer que eles são gafanhotos diante daqueles desafios daqueles homens ali. E muitas vezes, irmãos, quando nós nos deparamos com algo grandioso da parte de Deus, inclusive, que esse texto aqui falava que Deus havia dado ordem deles entrarem lá, já eram deles, já era dele a terra, mas eles supervalorizaram aquilo que os olhos mostram e esqueceram daquilo que Deus diz. Lá em 2 Coríntios 5, 7 diz que nós não vivemos pelo que os nossos olhos nos mostram, mas nós vivemos pela fé. Viver pela fé é não olhar as circunstâncias, mas sim aquilo que Deus fala ao nosso coração. Então é importante nós, nesse caminhar que nós temos com Deus, nós não olharmos aquilo, as circunstâncias ao nosso redor, elas não dizem, mas sim aquilo que Deus diz a meu respeito, sim aquilo que Deus diz à igreja. Nós somos mais do que vencedores. A palavra de Deus está recheada de textos que nos garante que nós somos mais do que vencedores, que os sonhos de Deus são maiores do que os nossos sonhos, que nós podemos todas as coisas, posso tudo naquele que me fortalece, mesmo passando dificuldades, mas eu sou mais do que vencedor. Então, irmãos, um dos momentos de crise que nós enfrentamos, de medos que nós enfrentamos, nós precisamos valorizar mais aquilo que Deus diz, e não aquilo que os nossos olhos nos mostram. Senão a gente fica pelo meio do caminho. Os homens fizeram a expedição, viram grandes oportunidades, mas quando valorizaram aquilo que olharam,
os gigantes, eles falaram: não dá, não. Só 2, né, que nós sabemos que mantiveram a postura. E é interessante que você pega 12 homens, só 2 tiveram uma postura de vencedores. Então isso nos mostra que a grande maioria fica pelo meio do caminho. Apenas 2 que mantiveram a sua postura de vencedores. Mantenha a fé mesmo diante de circunstâncias difíceis. Quando nós enfrentamos situações difíceis, quando nós enfrentamos gigantes maiores do que nós, mantenha a fé, mantenha a fidelidade, mesmo quando tudo nos mostra o contrário. Nos momentos de crise que nós enfrentamos, uma das primeiras atitudes que nós tomamos é deixarmos de sermos fiéis a Deus. E é nesses momentos que nós precisamos manter a nossa fidelidade, quando tudo diz o contrário. Quando tudo nos diz o contrário, nos mostra o contrário, é nesses momentos, irmãos, que nós precisamos manter a nossa fé, manter a nossa fidelidade, confiar em Deus, que Ele dará o livramento, manter a posição e avançar. É nesses momentos. Deus é assim. Deus, Ele trabalha dessa forma. E é interessante que esse trabalhar de Deus, nesse processo de Deus, nós vamos crescendo, irmãos. E aí nós vamos alcançando patamares maiores em termos de desafios. Tem gente que tem medo de barata até hoje. Ela é estranha, barata, realmente. Eu não gosto de matar barata, mas medo dela eu não tenho. Que é o meu tamanho e o tamanho de uma barata. Então nós precisamos vencer, valorizar aquilo que Deus diz a meu respeito. Segunda atitude que eu preciso tomar para vencer os meus medos: ser ousado. Agora aqui presta atenção, ser ousado, mas com uma condição diferente, sempre obediente aos padrões de Deus. Eu preciso ser ousado, mas não é de qualquer jeito não, porque ousadia, uma dose de ousadia todo mundo tem, ou a grande maioria, melhor dizendo. Mas há um diferencial no campo espiritual. No mundo espiritual, nós precisamos ser ousados, mas sempre obediente aos padrões de Deus. 2 Samuel capítulo 6, versículo 3 ao 7. Puseram a arca de Deus no carroção novo e a levaram da casa de Abinadab na colina. Uzai e Aiô, filhos de Abinadab, conduziram o carroção com a arca de Deus. Aiô andava na frente dela, e Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumentos, linho, pinho, harpas, liras, etc. e tal, Olha só agora, versículo 6. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzai esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. E aí aconteceu tudo aquilo que nós sabemos. Então, irmãos, eles até tentaram ser ousados, mas eles não foram obedientes. Havia um padrão no reino de Deus, há padrões que nós precisamos seguir. Há padrões, e esses padrões nós precisamos obedecer, padrões de Deus. Eles tentaram levar a arca, mas com o padrão dos filisteus. Se você voltar à sua Bíblia, você vai ver que os filisteus, quando quiseram se livrar da arca, eles usaram esse mesmo padrão, colocaram no carroção e mandaram. Mas não é assim que funciona. A arca deveria, dentro dos padrões de Deus, havia um procedimento. A arca deveria ser conduzida pelos coatitas, que eram descendentes dos levitas. Tinha que ser colocado nos ombros, e os levitas conduziam a arca, Então, boas intenções, mas por meios errados, não servem no reino de Deus. Você está me entendendo? Por isso que esse negócio de você ficar fazendo campanha, levantar de madrugada e carregar a imagem nas costas,
e etc e tal, ir para monte, né? Eu vou para monte. Se você não tiver um padrão de Deus, você só vai perder seu tempo. Só vai perder seu tempo. Não sou contra, irmãos, campanhas, não sou, sinceramente. Cresce também. Não sou contra quem gosta de ir para monte, não tem problema. Mas mais importante de tudo isso é ter um padrão de vivência com Deus. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face, mas se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 2 Crônicas 7,14 diz: não adianta você orar, não adianta você buscar a Deus, não adianta você fazer tudo isso. Mais importante tanto quanto é se afastar dos seus maus caminhos. Então, irmãos, boas intenções, a mesma coisa da pessoa dar o dízimo de um dinheiro ilícito, não serve. Nossa, eu roubei, consegui um roubo, nossa, eu fui bem sucedido nesse roubo, eu vou tirar os 10% aqui e levar para a igreja. Você acha que Deus vai receber isso? E lá na época teve um grupo de deputados que roubaram, tiveram um grande êxito numa propina e tiveram a cara de pau, né? Um tempo atrás aí, muitos anos atrás, oraram agradecendo a Deus por aquele êxito na propina. A que ponto nós chegamos? Então, irmãos, mais importante do que tudo isso é ser ousado, mas sempre obediente aos padrões de Deus, né? Ser correto, ter o padrão de Deus, eu já disse aqui há algum tempo atrás, é muito além do homem bom. O padrão de Deus que Deus requer de nós é ser muito mais do que um homem bom. É normal. O padrão de Deus é o seguinte: se alguém mandar você andar 1 milha, ande 2. Se alguém bater numa face, ofereça outra. Esse é o padrão de Deus. Por isso que a igreja, ela precisa ter padrões de conduta. A igreja precisa de padrões de Deus, para que você possa receber a bênção do Senhor de uma forma tranquila. Ser ousado, mas faça da maneira certa, aos padrões de Deus. A igreja faz isso. As pregações aqui são ensinos. Os pastores nada mais fazem do que ensinar a palavra de Deus. Por isso que você deve ter a Bíblia na sua mão e não seguir pregações que não têm a palavra de Deus como manual para a nossa vida. Amém? Então, seja ousado, mas dentro dos padrões de Deus. Terceira conduta que eu preciso para que eu possa vencer os meus medos. Quando se deparar com momentos de incerteza, reserve-se um tempo para buscar a orientação de Deus em suas decisões. Quando você se deparar com momentos de incerteza, que precisa tomar decisões, reserve-se um tempo para buscar a orientação de Deus. 2 Samuel capítulo 6, do 8 ao 10, o que Davi fez? Davi ficou contrariado porque o Senhor em sua ira havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado Pérez Uzá. Naquele dia Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? O versículo 10: por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom. Davi, então, diante daquele problema que ele teve, né? Ele teve medo, normal. Mas o que ele fez? Ele se reservou, ele deu um tempo para buscar a orientação de Deus. O que eu fiz de errado? Né? Não saiu estabanado, já tomando decisões. E isso é importante, a gente nunca deve tomar decisões em momentos extremos, ou muito alegre ou muito triste. Certamente virão decisões erradas. Então, espere. Eu digo por mim, que eu sou apavorado, né? Mas a palavra de Deus vai me orientando.
espere, calma, busque a orientação de Deus, né? Quando nós tomamos decisões precipitadas, quase sempre nós iremos tomar decisões erradas. Então o que Davi fez? Ele teve medo do problema ali, né? Morreram 2 pessoas ali. Davi, então, ele se reservou um tempo, né? Esperou o tempo certo para buscar a orientação de Deus. É que eu quero citar uma frase do psicanalista Júnior Brito, que está aqui no seu livro Crise de Identidade. Olha o que o Júnior disse: o homem sábio não é aquele que nunca cai, mas aquele que reconhece a hora de se levantar e voltar para casa. O psicanalista Júnior Brito disse isso no seu livro Crise de Identidade. O homem sábio não é aquele que nunca cai, porque todos nós em dado momento a gente vai cair, mas aquele que reconhece a hora de se levantar e voltar para casa. Ele citando a história do filho pródigo. O filho pródigo, ele erra, mas quando ele vive momentos de incerteza, ele volta para a casa do pai, e aí ele faz toda a diferença em sua vida, de recomeço, né? Então, em momentos de incerteza, irmãos, reserve-se um tempo, busque a orientação de Deus. Não vai tomar decisões precipitadas, que um grande número faz isso. Eu tenho acompanhado um jovem lá em São Paulo, mas dá um trabalho aquele rapaz. Não sei se ele estiver assistindo, não tem problema, que eu sou de falar a verdade mesmo, sem problema nenhum. Dá trabalho aquilo. E ele toma decisões precipitadas o tempo todo e cai de novo, e agora vai recomeçar de novo. Então não pode ser assim. Está numa encruzilhada aí, num problema sério, reserve-se um tempo. Quando a gente faz isso, irmãos, dorme, na espera, serve para mim, tá? No outro dia nós teremos uma outra visão, porque geralmente nós já pensamos no caos de imediato. Eu preciso ir no médico fazer um exame. O que a gente pensa? Ai, meu Deus, vai ser o pior. Já pensa isso. Nossa, agora eu estou enrolado. E a gente vai convivendo com pessoas, irmãos, a gente olha para a pessoa, já sabe que ela está. A gente olha ali, só de olhar já sabe. Porque naturalmente a nossa mente nunca vai para o lado bom. Nós vamos para o lado ruim. Não vai dar certo. Vai dar meu exame vai dar a coisa pior que tem. Então espere, respira, né? Conte até 10 aí, como alguns falam. Aí depois toma a decisão, sempre buscando a orientação de Deus em suas vidas. O que eu preciso fazer para vencer os meus medos? Quarta decisão que eu preciso tomar: reconhecer que as bênçãos do Senhor acontecem naturalmente, não dependendo de circunstâncias externas. As bênçãos do Senhor, elas acontecem naturalmente. Olha o versículo 11. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua família. A arca de Deus, quando Davi coloca na casa de Obed-edom, o que acontece? Ficou 3 meses lá. O texto nos fala que Deus abençoou a Obed-edom e toda a sua família. E é interessante que primeiro ficou na casa dos 2 que morreram lá, do Aiô lá e Uzá. A arca ficou 20 anos lá. E aparentemente não quis dizer muita coisa. Em apenas 3 meses na casa de Obed-edom, abençoou. E às vezes, irmãos, a gente acostuma tanto com os rituais da igreja, que a gente desvaloriza a presença de Deus em nossas vidas.
Nós somos bombardeados, principalmente nos dias de hoje, com tanta informação, com tanta coisa, né? Toda hora tem coisa na internet. Toda hora nós somos bombardeados com coisas. Olha, faz desse jeito. Olha, a rosa ungida aqui. Olha, coloca água em cima da geladeira. Olha aqui aquele pastor ali. Olha, aqui tem um método ali. A bênção do Senhor, a palavra de Deus lá em Provérbios 10, 22 diz que a bênção do Senhor enriquece sem acrescentar dores. A Bíblia diz que busque só o reino de Deus. Jovenzinhos que estão aqui, busque isso aí que vocês estão fazendo, busque isso aí tranquilo. Não precisa de muita loucura não. Eu vou carregar uma cruz nas costas. Eu vou buscar a rosa ungida. Eu desligo a televisão na hora. Quando eu ligo lá, tá lá. De manhã, quando eu levanto, tá lá. Tem gente que acredita nessas bobeiras ainda. Não, a Bíblia diz que a arca ficou em Obed-edom 3 meses. Só isso, não precisou de nada. A pessoa aí, Davi, então recebe a informação que a arca está na Obed-edom e a bênção está sendo caída, derramada sobre Obed-edom. E o que acontece? Davi falou: opa, então a gente tem que buscar. Porque é assim. As bênçãos do Senhor acontecem naturalmente. E a gente tem vivido isso em nossa família, irmãos. Nós temos vivido isso. A nossa igreja aqui, vocês já perceberam, não tem loucura aqui não. A nossa igreja tem um jeitinho dela, né? A gente não faz loucura E as bênçãos do Senhor estão sendo derramadas naturalmente, sem acrescentar dores. Muito pelo contrário, é tranquilo. Então reconheça isso. Não precisa de circunstâncias externas aí, toalhinhas ungidas aí para você se dar bem na vida, não. Deus, no momento que nós fazemos uma aliança com o Senhor, naturalmente todo o cosmos vai se movimentar ao nosso favor. Todo. Então vai acontecer coisas extraordinárias em nossas vidas, né? Vença os seus medos. E por fim, vença os seus medos confiando exclusivamente no Senhor e no seu poder. Vença todos os seus medos confiando exclusivamente no Senhor, no nosso Deus e no seu forte poder. 1 Samuel capítulo 17, para a gente fechar aqui. 1 Samuel 17, versículo 41, eu vou resumir aqui. 1 Samuel 17, 41 diz assim: enquanto isso, o filisteu com seu escudo à frente vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz ruivo e de boa aparência e fez pouco caso dele. Agora o versículo 45 que faz toda a diferença, irmãos. Olha que Davi diz para o gigante filisteu. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteus, as aves do céu e os animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Nós podemos vencer os nossos medos, não com a nossa força, que um mosquitinho da dengue nos derruba, mas com a força do Senhor,
com o Deus dos exércitos, nós podemos vencer todos e qualquer medo, toda e qualquer batalha. Davi, com certeza, ele teve medo quando ele se depara com o gigante, mas a diferença foi essa: ele olhou para aquele gigante ali, um jovenzinho, certamente ele teve medo, mas ele falou assim: esse medo não vai nos parar, porque o grande eu sou comigo está. Então, irmãos, essa é a diferença. Por que as pessoas fracassam? Porque elas confiam apenas em suas próprias forças, elas supervalorizam os seus inimigos, elas fogem da batalha ao invés de enfrentá-los. É interessante, né? A gente paralisa, a gente não avança porque deparamos com um problema. O que a gente faz? Foge do problema. O versículo 48 desse mesmo texto diz assim: Davi diante do gigante Golias. Ao 48: quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Então enfrente os seus medos. Qual que é o medo que você carrega aí na sua vida? Enfrente. Derrote seus inimigos, mas confiando único e exclusivamente em Deus. Nós temos grandes desafios pela frente, irmãos. Davi, ele tinha um sonho de construir um santuário para a arca, colocar a arca do Senhor. Ele não conseguiu ter êxito. Ficou ao filho dele essa tarefa, mas ele preparou todo o cenário. Ele comprou o terreno, ele deu os materiais, fez o projeto. E na nossa vida é assim. Então vença os seus medos. Vença os seus medos. Eu quero orar, vamos colocar